Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo à disciplina de Língua Portuguesa, Semântica e Pragmática. Tenha certeza que todo o conteúdo que eu preparei para você foi com muito carinho, com muita atenção, de modo a despertar em você o interesse por essa área tão instigante, tão paradoxal e ao mesmo tempo tão importante para a nossa vida cotidiana. O significado não está implícito ou explícito apenas numa relação acadêmica. Muito pelo contrário. Todos os dias você convive com possibilidades de leituras, releituras, significação, ressignificação. Aliás, certamente você já ouviu isso. Eu preciso ressignificar minha vida. Eu preciso ressignificar meu trabalho. Isso porque as pessoas vivem num processo de interação social. E a base de toda a significação está, entre outros pilares, nessas relações. Mas vamos lá. Hoje eu separei para você o estudo das relações de sentido e significação na língua portuguesa. A primeira pergunta que fica é: como são afinal determinadas as alterações de significados das palavras? Muita gente imagina que todo o processo de significação está ligado a uma imposição legal. Ou seja, a uma proibição ou a uma definição, uma determinação. Você por acaso não se lembra da famosa crise da presidenta que a nossa querida e amada Dilma Rousseff galgou no Brasil? Pois é, pós-impeachment, simplesmente o novo vocábulo caiu no esquecimento. Ninguém mais fala presidenta, independentemente de quem seja a autoridade, independentemente da esfera. Ou seja, a primeira coisa importante, imposições legais são pouco efetivas em um processo de alteração de significado de uma determinada palavra. Vamos pegar um pouquinho a história. Lá em 55, século passado, um cara chamado Fernando de Visco, um jornalista, ele propõe uma retirada dos sinônimos ofensivos de obras escolares. Você vai ficar achando estranho, mas isso aconteceu já em 1955, não é de hoje não, tá? Eu nem vou entrar em méritos agora de discussão de, puxa, o que os livros didáticos têm que ter, não têm que ter. Na época, esse cara pediu que judeu fosse tirado da condição de obras escolares porque remetia as pessoas a um sentido de avarento. Como negro aludia a maldito, como brasileiro era sinônimo de cachaça, como favela era sinônimo de malandro ou de negros, que nós já vimos, aludia a pessoas malditas. Qual o desdobramento disso? Em 58, Caldas Aulete tirou do dicionário esses termos. Pergunta básica, isso mudou a nossa vida? As pessoas por acaso deixaram de, em algum momento, fazer menção ou fazer uso com sentidos pejorativos? Em 61, o Jânio Quadros, que por incrível que pareça era um ex-professor de português e fez inclusive, teve obras publicadas, entre elas o curso prático de língua portuguesa e literatura, ele decretou, gente, que Silveira Bueno tirasse do dicionário prático de língua portuguesa conceitos que, segundo ele, não podiam ser levados em um país cristão e democrático à mocidade. Entre esses termos estavam favela, negro, judeu e judiação. Quando Jânio renunciou, isso acabou esquecido. Parece que está vivendo isso no século XXI, né? Parece que você viu isso ontem na televisão, no jornal, na revista. Mas não. Eu estou falando de 1961 e de um ex-presidente chamado Jânio Quadros. Em 99, a nossa querida imprensa brasileira, pós-morte de Cazuza, após aquela loucura, puxa, a AIDS vai ser contagiosa por um garfo, uma faca, por um abraço. A imprensa foi obrigada a substituir o termo aidético por soro positivo. Uma diferença brutal, inclusive que fere os conceitos científicos e conceituais do que significa doença, a gente sabe disso hoje. E houve toda uma mobilização de um movimento que era contrário ao preconceito, inclusive relacionado à AIDS, para que isso acontecesse. Em 2005, acho que o caso mais categórico do Brasil, né, nós tivemos inclusive a condição de evitar termos como servidor público, porque a Secretaria Especial de Direitos Humanos considerava que isso podia denegrir a imagem dos servidores.
Depois houve expressões como a coisa está preta, conservador, barbeiro, que foi já sinônimo de motorista inábil, né? Funcionário público então era um crime, porque mostrava pessoas que eram descompromissadas e feriam as campanhas de substituição de um vocábulo que já estava em transição e que hoje foi estabelecido, que é o servidor público. O mesmo a gente viu com a empregada doméstica, que de repente virou secretária do lar. O mesmo a gente viu com outras profissões. Inclusive, nós tivemos a condição naquela época disso ser oficializado, a ponto de tantas críticas ao governo, o governo tirou uma cartilha de circulação que impedia essa exclusão de funcionário público, a coisa tá preta, conservador e barbeiro como sinônimos, né, de elementos pejorativos no nosso dia a dia. Em 2008, a gente assistiu um outro escândalo. O então deputado Frank Aguiar, o Frank dos teclados, né? Ele pediu ao Ministério do Trabalho que fosse trocado o termo faxineiro por profissional da limpeza na classificação brasileira de ocupações, que é exatamente a diretriz que estabelece os registros em carteira das pessoas, de toda e qualquer pessoa contratada no regime CLT. A questão que houve naquele momento e a contrarrazão que o Frank Aguiar sofreu foi muito simples. O que era de fato relevante? Ser denominado como profissional da limpeza ou faxineiro, ou a luta dele como parlamentar por um salário mais digno ao ofício dessa categoria? Perceba que como é interessante isso, porque mudar de profissional da limpeza e faxineiro não mudaria a remuneração no final do mês. Não mudaria, desculpa, a possibilidade e o poder de compra dessas pessoas, a inclusão delas na sociedade. Elas permaneceriam, quer fossem como faxineiro ou profissional da limpeza, sendo anônimas, sendo exclusas, não sendo vistas, sendo até de certa forma, eu diria a vocês, invisíveis. Há pouco tempo, o Fantástico fez uma reportagem sobre isso e colocou pessoas, atores da Rede Globo, limpando, varrendo rua. Pasmem, nenhum deles foi reconhecido. Eles estavam sem maquiagem. Eles apenas estavam com a roupa que o Frank Aguiar questionou em serem faxineiros ou profissionais da limpeza no dia a dia, ou no cotidiano, ou no arroz e feijão de todos os brasileiros, como eu, como você que está assistindo minha aula agora. Então, quais são as premissas de estudos do significado das palavras? Em primeiro lugar, há um impacto muito social, né? Você já percebeu, nos exemplos que a gente citou e que estamos conversando até agora, que o significado de uma palavra é importante em todo e qualquer nível da sociedade. Vamos pegar no século XVIII, cortesã era sinônimo de prostituta. Depois virou garota de programa, depois virou profissional do amor. Olha que interessante. Não tirou-se, entretanto, o ofício e o desrespeito à dignidade da pessoa humana e o corpo dessas pessoas, por mais que tenham se alterado as expressões, sejam elas compostas ou sejam elas substantivos simples. Portanto, uma palavra, sim, ela pode interferir e muito na vida das pessoas. Vamos pegar um exemplo. Primeira eleição da Prefeitura de São Paulo que Fernando Henrique Cardoso, o FHC, que foi presidente do Brasil, concorreu. Na oportunidade, Jânio Quadros era o seu oponente na política. E o Jânio fez duas perguntas ao FHC. Você acredita em Deus? O FHC respondeu para ele que a geração dele era outra, que Deus estava em todos os lugares, era onipotente, onipresente, portanto não precisava de um templo, de uma igreja para acreditar em Deus. A segunda pergunta de Jânio foi: você já usou maconha? O FHC disse novamente, pautado nas suas condições de vida e na nova geração, de que sim, teria fumado. Afinal de contas, maconha era um sinônimo de transgressão naquele momento em que ele vivera como estudante. Terceira pergunta do FHC, aliás, do Jânio para o FHC. Eu gostaria de perguntar a um ateu e maconheiro C. Perceba a força de ateu e maconheiro. O resultado da eleição foi muito simples. Eu nem sei qual é a terceira pergunta, mas
Jânio Quadros se elegeu prefeito de São Paulo. Olha como há um impacto direto e efetivo na vida das pessoas acerca do uso, do emprego de uma palavra, de um vocábulo, e pode sim fazer toda a diferença num processo de estabelecimento de relações sociais. Então, o que exatamente, professor, a semântica estuda? Deve estar se perguntando nesse momento. Bom, é muito difícil eu dar uma resposta precisa para você qual é o objeto de estudo da semântica. Isso porque configurar o significado das palavras, a condição de verdade de frases, mudanças de atos, de fala ou significado, é extremamente complexo. O que eu posso dizer a você é que sim, isso deságua na semântica. Deságua exatamente por quê? Porque o significado é um dos termos mais ambíguos e controversos da teoria da linguagem. Pense comigo, você com certeza já usou expressões que podem ser vistas ou condenáveis socialmente falando, mas o seu tom de voz tornou isso aceitável a outra pessoa, por vezes até carinhoso a outra pessoa, de modo que ela se sentiu próxima de você, se sentiu parte da sua vida. Por isso que a gente pode dizer que o significado de uma palavra é uma relação recíproca e reversível entre som e sentido. Lembra do Saussure? Significante e significado. O som, nesse momento, ele também fala. Até mesmo porque no conceito de linguagem e de língua, há uma grande diferença. A linguagem está na minha roupa, que eu estou agora conversando com você e te dando aula, está na minha expressão facial, está no meu tom de voz. A língua é o código que eu estou me apropriando para conversar com você. Entretanto, há uma grande diferença em eu dizer para você sim, sei, entendi, ou sim, sei, entendi. Perceba que só o som definirá uma variação de sentido gigante e você perceberá pela minha entonação de voz se de fato eu estou sendo sincero, eu entendi o que você me disse, ou se, por exemplo, eu esteja sendo irônico com você. Em outras palavras, a gente pode afirmar que se alguém ouvir uma determinada palavra ou expressão, ela vai se remeter imediatamente ao objeto que ela nomeia. E por consequência, ela vai entender o seu significado. Esse é o objeto de estudo da semântica, meu querido. Então, eu posso dizer que há uma distinção entre significado ou sentido? Não. Seria falacioso afirmar isso. Agora, o que eu proponho a você é que a gente utilize a adoção do termo de significado em vez de sentido. Isso porque eu entendo que o sentido está relacionado às questões pragmáticas, práticas, ao passo que o significado corresponde, aí sim, ao campo de questões semânticas. Então eu sei que você já usou esses dois elementos ou vocábulos como sinônimos em várias situações da sua vida. Exemplo, eu estou passando por um problema. Qual o sentido de eu viver essa situação? Ou qual o significado disso para a minha vida? Certamente você já pensou e já falou desta forma, não é verdade? Mas tratemos agora então, a partir dessa premissa, que vamos usar o termo significado em vez de sentido. Você vai entender ao longo do curso o porquê dessa distinção. Confia em mim, tá? Tô aqui para te ajudar, não para te deixar cheio de minhoca na cabeça. Beleza? Agora, como se dá uma alteração semântica? Bom, nós perdemos o verdadeiro sentido das palavras porque ser pródigo com os bens dos outros chama-se generosidade. E a audácia nos crimes chama-se bravura. Então eu preciso ver o inevitável efeito de uma falsa delicadeza, dando nomes honestos às coisas que não o são. Desonram-se, se a gente inverter isso, os nomes honestos, como disse Breal. Vamos pegar um exemplo da literatura, Graciliano Ramos. Ele dizia que ele gostava de usar palavras fortes em seus textos. Por isso que ele usou cadela para cadela-baleia e não cachorro. Porque cadela é um nome forte, expressivo, marcado por elementos pejorativos em muitas vezes na sociedade. Mas sim, ela era uma cadela. Uma cadela com um coração tão grande que quando ela recebe o tiro pelas costas que Fabiano a assassina, a primeira pergunta que ela se faz é: por que ele está fazendo isso?
E depois que ela começa a chegar no céu, que ela desfaleceu, ela pensa nos meninos. O menino mais velho e o menino mais novo, que não tinham nomes. Porque ela encontra um céu cheio de preás para que eles possam então ficar fartos. Você já percebeu que interessante, não só o nome da cadela, mas os meninos não terem nome? Menino mais velho, menino mais novo. Você percebeu o inevitável efeito de humanização de uma cadela e desumanização de duas crianças? Deu para sacar como é muito bacana a gente brincar com o sentido, o significado das palavras que sutilmente pode nos ser revelado. Graciliano foi um gênio ao propor isso. Ele não desonrou os nomes honestos. Muito pelo contrário, ele os fortaleceu. Então, primeiro passo importante quando a gente fala em alteração semântica. O sentido dos vocábulos está associado ao contexto, de modo que o significado também pode mudar, seja de forma permanente ou temporária. Olha como é importante. Tem uma frase de uma máxima de um professor meu lá da faculdade de 95, que ele falava: tudo depende de onde você está olhando para dizer o que você está dizendo. Então, assim como as palavras mudam sua forma e sua sintaxe através dos tempos, também o seu significado vai se modificando com o passar dos anos, em decorrência de fatores, em geral, sociais ou mesmo culturais. Sociais no sentido de interação, tete a tete. Caramba, quantas palavras já foram pejorativas ou têm significados em pequenos grupos sociais apenas? Vamos pegar exemplos de expressões idiomáticas. Peguemos o Rio Grande do Sul. Converse com um gaúcho que é de Porto Alegre. Vai falar para você: bah, sou de Porto Alegre. Agora imagine um cara de Salvador falando: bah, sou de Salvador. Não vai fazer o menor sentido. Agora, se você ouvir: meu rei, sou de Salvador, já mudou tudo. Perceba como a relação social e, ao mesmo tempo, com ela vem a relação cultural, emana do sentido dos vocábulos no contexto em que eles são empregados. No Nordeste, por exemplo, eles são muito positivos. Você vai a uma loja e quer comprar uma bola de beisebol, por exemplo, e você fala: você tem uma bola de beisebol? Eles falam: tem, não. Aqui no Sul, as pessoas falam: não tem, começamos negando. No Nordeste, eles começam afirmando: tem, não. Olha que bacana. Olha a relação social e cultural que está implícita nisso. Isso faz todo sentido. E mesmo que seja uma negação, ela vai ser amenizada. Olha o impacto que ela gera nessa relação social. Mas isso é cultural. Isso foi construído ao longo dos anos. Portanto, uma alteração semântica de qualquer que seja a espécie, ela anda sempre ligada a uma ou mais alterações de espécies diferentes. O domínio semântico de um termo aumenta ou diminui com perda ou lucro de domínio de um outro termo, a substituição. Um vocábulo sofre certa mudança semântica muito característica, já que, e pior, outros vocábulos do mesmo tipo, em mesmas condições, podem permanecer sem modificação alguma. Ou eles podem ter alterações adversas. Depende muito do contexto de emprego e das relações sociais que são estabelecidas. Assim, gente, é falaciosa a tese de que as palavras possam ter seu significado modificados de acordo com leis, tendências. Nada, aliás, é mais quimérico que consentir com tendências para justificar alterações de significados de uma palavra ou de um vocábulo. Isso inexiste. Por mais que tentemos impor determinados vocábulos, palavras ou expressões em uma língua, em uma sociedade. Por quê? Porque os fatores culturais são muito mais fortes do que as imposições legais ou restrições ou estabelecimentos assim definidos. Então, levando-se em consideração que a língua é viva, e ela é viva, e sofre modificações como todo ser vivo sofre. Aliás, você não é a pessoa que você era há um mês atrás, há 5 anos, há 10 anos. Então é possível, perfeitamente possível, concluir que as palavras estão em constante aperfeiçoamento, de forma a satisfazer o quê? As nossas necessidades de uso. Assim, o significado das palavras ele é móvel e pode restringir-se, expandir-se, adaptar-se. Isso é muito bacana. Nós vemos isso todos os dias.
Certa feita eu morei na região norte do Brasil, morei em Manaus durante 2 anos. Eu sempre achava que as pessoas eram muito fraternas lá, porque todo mundo é mano. Mas não é o mano com o tom de voz de São Paulo. O mano, mana, a mana existe em Manaus. Diferente de São Paulo, que todo mundo, independente do gênero, homem ou mulher, é chamado de mano. É um tom afetivo, e depois eu passei a perceber que eles não só têm a necessidade de chamar você de mano ou de mana, mas de tocar você, de te abraçar. Olha como é interessante uma relação cultural que se estabelece ali para satisfazer determinada necessidade daquele grupo, daquele contexto. No Nordeste, morei em Aracaju também durante 4 anos, quando alguém estava com um problema ou eu fazia algo que pudesse prejudicar alguém, a pessoa falava: "Tô arrombado por sua causa". Se eu falar que eu fui arrombado no Sul, eu nem preciso dizer o significado ou sentido pejorativo que essa expressão teria. Perceba de novo como o significado é adaptável a determinado contexto, cultura e necessidade de comunicação ou de expressão. Então, como é que eu explico as mudanças de significado? Bom, em primeiro lugar, as mudanças são explicáveis pela natureza das palavras, das transfigurações que estão relacionadas à ampliação ou restrição do sentido. E aí eu tenho a bendita metáfora, né? Exemplo, Maria é uma flor. Joana tem os lábios de mel. Gente, a Joana não tem um favo de abelhas na boca. A Maria não é uma flor, ela não tem caule, ela não tem pétalas. Mas veja que interessante como eu atribuo, sem o termo comparativo, qualidades da flor, do mel, a uma ou a outra pessoa. Sem contar as palavras polissêmicas, né? Puxa vida, manga. Manga pode ser uma fruta. Manga pode ser a manga da minha camisa. O contexto vai explicar para nós qual o sentido que aquela palavra, aquele vocábulo, está naquele momento que eu faço uso sendo empregado. Também há um espaçamento de sentido em relação às palavras abstratas. Ou seja, o tempo que alguém usa e que alguém lê e que dá sentido ou significado àquilo. Além disso, há os chamados grupos articulados, ou seja, os nomes compostos. Quando eu falo, por exemplo, pé de cabra, não tem nada a ver com o animal cabra ou com um pé, mas com uma ferramenta, um objeto que, articulados os dois termos, me dão sentido de alavanca, de poder retirar algum elemento que esteja me impedindo, um prego, um parafuso. Perceba que esses grupos também passam a gerar alterações de significação dos vocábulos originais. Então, quais são as causas que eu posso levantar como justificativas de alterações semânticas? Primeiro, as causas linguísticas, ou seja, quando as palavras são empregadas simultaneamente em um mesmo contexto, podendo ter o sentido de uma palavra transferido para outra. Que é um dos mais comuns, inclusive, em nosso dia a dia. Né? Nós transferimos significado, transferimos sentidos, às vezes por uso de metáforas, linguagens figurativas. Maria é uma porta, ela não tem maçaneta. Maria não tem espaço para colocar a chave. Nós estamos pejorativamente associando elementos negativos à porta, não pensar, agir como se com indiferença ao que está ao seu redor, não ter expressar ou mostrar sentimentos. Então eu transferi o sentido da palavra porta, metaforicamente, para a coitada da Maria. Condições históricas. Quando então objetos, instituições, conceitos linguísticos, ideias tenham mudado com o passar do tempo. Eles até podem conservar o nome, porém, você vai ter uma alteração de imagem desse nome. Exemplo, a palavra carro, que hoje em dia é utilizado, no século I a.C. já era utilizado por um veículo de 4 rodas. Mas veja, o veículo de 4 rodas no século I a.C. tinha rodas quadradas. Era puxado ou por um ser humano ou um animal. Tanto que a gente fala hoje que o meu carro tem X cavalos, né, de potência. Olha o cavalo de onde vem, século I a.C. Historicamente, nós conservamos o nome, entretanto, tivemos uma alteração semântica de significado. Alterações psicológicas também, inclusive, acontecem. Aliás, elas são derivadas de alguns tabus. Não é assim que funciona? Quando algo é proibido, é de importância vital para o linguista porque impõe uma proibição não só sobre certas pessoas, animais e coisas, mas também sobre seus nomes. Exemplo,
Judeu não poderia ser referido a Deus. Então, acabar com a palavra Senhor em vários idiomas, não só no português, persiste até nos dias de hoje. No francês é Senhor, no inglês, the Lord. Essa proibição vem exatamente dessa condição de alteração psicológica de uma relação abusiva, né, com o termo judeu, como se remetendo-se a Deus. Então é uma causa assim muito séria e às vezes inclusive inconsequente de alteração semântica que a gente vive no dia a dia na sociedade, inclusive segregando castas, grupos, tribos sociais em função disso. Então, até mesmo os nomes próprios, gente, podem se sofrer alteração de sentido ou significado. Vamos pegar a Amélia, né? A Amélia foi o tema de uma música lá da Bossa Nova, Tropicália, para ser mais exato. Amélia, que era mulher de verdade, né? O sentido original de Amélia era um nome feminino. Com o passar do tempo, graças a esta música criada, nós passamos a designar Amélia como uma mulher serviçal, passiva, aquela que é capaz de aceitar tudo, que ainda sendo passível de grande sofrimento, ela se revela amorosa. Por isso ela era uma mulher de verdade. Olha o tamanho do preconceito do sentido, significado estendido ao termo Amélia, analisando hoje, século XXI, liberdade sexual feminina, empoderamento feminino, ao que Amélia representou durante anos no Brasil. Durante anos. É a mesma coisa que a gente chamar uma pessoa da limpeza de tia. Tia irmã do meu pai. Aquela pessoa, olha, volta, lembra do Frank Aguiar lá atrás? De mudar faxineiro para alguém que era serviçal da limpeza, ou manutenção, ou serviços gerais. Aquela pessoa tem um nome, ela tem uma história. Ah, não é tia. Tia é minha parente mais próxima, por ser irmã do meu pai ou irmã da minha mãe. Olha como é pesada essa relação. Agora, qual a impossibilidade, portanto, de eu estabelecer um único modelo que seja abstrato, que abarcanhe todo o processo de mudança semântica? Muito simples, gente. A análise semântica ela abarca todas as questões que estão envolvidas com o significado, que estão envoltas com ele. Uma só teoria não daria conta nunca da complexidade desse assunto. Porque questões históricas, já vimos aqui, estão envolvidas. Questões psicológicas estão aqui envolvidas. Questões sociais estão envolvidas. Questões linguísticas e filosóficas, principalmente, estão envolvidas. Então, eu posso concluir que ainda falta um bom caminho para se chegar a uma determinação de todos os aspectos que estão relacionados ao estudo do significado das palavras. E é um caminho árduo, um caminho penoso. Não se dá para simplesmente, como matemática, se tem um modelo de raciocínio lógico, estabelecer um mesmo princípio para os processos semânticos. Seria até falaciosa essa tentativa. Falamos um pouco sobre a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é bem simples, é uma figura de linguagem que me permite o emprego de um símbolo por outro, mas de uma ordem diferente. Eu não estou comparando um com o outro, mas eu estou empregando um símbolo fora do seu meio natural e através dele a mente do meu interlocutor é levado a evocar o outro sentido. Então uma metáfora não deixa de ser uma comparação, porém sem o termo comparativo. Então, ao invés de afirmar, por exemplo, que na cidade de Foz do Iguaçu eu tenho a garganta do diabo, ou que Foz do Iguaçu, Paraná, se abre como a garganta do diabo, olha o como a garganta do diabo, que seria uma comparação, eu digo que Foz do Iguaçu se nomeia, ou as cataratas do Iguaçu se nomeiam como a garganta do diabo. Exatamente porque historicamente, porque socialmente foi assim definido, e a própria lenda das cataratas, Naipi Tarobá, mostram o M-Boi indignado com a fuga de Naipi Tarobá e cria então aquele abismo e deixa um transformado em uma espécie de palmeira e outro ali do ladinho observando aquela palmeira sem poder encostar sequer um no outro. E aí surge a garganta do diabo, aquele precipício enorme. Perceba quanta coisa está implícita historicamente, socialmente falando, linguisticamente falando, em uma única expressão. E eu, nesse caso, atribuir o sentido de garganta do diabo às cataratas
sem necessariamente estabelecer os termos comparativos, sem deixar claro que um elemento ao outro incidiria em processo de comparação. A metonímia é um pouco menos interessante porque ela simplesmente permite relações novas surgindo de uma palavra relacionada com a outra entre si. Então quando eu falo joga pedra na Geni, eu trago para a Geni o que? Ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, é uma maldita. Quando eu falo que eu vou tomar uma Coca-Cola, eu estou usando em substituição a refrigerante. Quando eu falo que eu adoro um Picasso, eu estou falando da grande obra do mestre Picasso, eu estou reduzindo a obra dele a ele. Por isso que ela é muito menos complexa do que o processo metafórico, em que você tem relações e consequências de um processo histórico construído, cultural construído, linguisticamente construído, para desaguar no aspecto semântico. Então, a metonímia e a metáfora são propulsoras, sim, de alteração semântica. A metonímia é muito mais comum, porque ela é propiciadora de uma mudança de significado natural. A metáfora é um processo que envolve uma similaridade de significados. Que eu preciso achar o que um termo tem a ver com o outro para perceber essa similaridade e me fazer entendido. A metonímia não, é um processo de contiguidade, ou seja, um elemento é contíguo ao outro. Quando eu falo que vou tomar uma coca no lugar de um refrigerante, porque coca é um tipo de refrigerante. Quando eu falo que gosto, eu aprecio a grande obra do mestre Picasso, é porque eu estou me referindo ao pintor, aos quadros em que ele pintou, então contiguamente eu relaciono o nome dele. Então, para que haja uma similaridade entre dois significados, é preciso primeiro que haja uma relação entre o significado e o outro. Seja contíguo, ok, no caso da metonímia, por exemplo, ou similar no caso da metáfora. Já para uma relação de contiguidade entre dois significados, basta que fatores que constituem um dos significados tenham algo a ver com o outro. Exemplo, o pintor, Picasso. As telas, Picasso. Refrigerante, açúcar, água, Coca-Cola. Ou seja, que os dois tenham algum ponto em comum. Esse ponto comum pode abranger diversos tipos de relação, como parte do todo. Lembra lá do Picasso e pintura, toda a obra do mestre Picasso. Continente e conteúdo. Por exemplo, me dá um copo d'água. Não é isso? Tá aí, continente e conteúdo. Lugar e coisa. Vou, sei lá, visitar, ou leio Drummond. Você não lê Drummond, você lê a obra do autor, ou o escritor, ou poeta Carlos Drummond de Andrade. Coisa, característica, causa e efeito, autor-obra, formas, objetivos ou funções comuns. Isso é contíguo, um elemento vai estar dentro ou de um conteúdo, de uma coisa, de uma característica, de um efeito, de uma obra, de uma forma, de um objetivo ou de uma função comum. Então é inegável que esses fatores, metonímia e metáfora, e as suas causas, acabam por desencadear consequências de mudança semântica. Essas consequências acabam por se relacionar à extensão e à restrição do significado e ao desenvolvimento de significados ameliorativos. Lembra da Amélia, que era mulher de verdade? E até mesmo pejorativos, como é o caso de Amélia. É inegável isso. Essa propulsão de mudança, de desencadeamento, de desdobramentos semânticos, ela se passa em todos os momentos de nossa vida. Você nunca ouviu alguém falar no trânsito, puxa, João fez uma baianada no trânsito. Como se todo baiano dirigisse mal. Olha que interessante. É pejorativo isso. É negativo isso. Mas a gente usa, entretanto, como se fosse um elemento completamente natural. Nem nos preocupamos se os baianos ficarão ofendidos ou não. Que é bizarro, né? Do ponto de vista do comportamento humano, do respeito às diferenças. Enfim, queridos, esse foi o nosso primeiro conteúdo. Eu espero que eu tenha te instigado um pouco a viver isso. E para encerrar a nossa aula, eu queria retomar uma linda historinha que você deve ter ouvido por aí já. Estava uma senhora no mercado, uma senhora de idade, e ela viu uma criança lá do lado da mãe, e a criança fazendo um escândalo, chorando, queria doces, brigando. E a mãe olhava para ela e se resumia a dizer: calma, Mônica, calma, Mônica. Todos estavam incomodados, que a menina gritava horrores, ela queria um doce de qualquer forma, deitou-se no chão, batia as pernas e a mãe repetia calmamente: calma, Mônica,
Calma, Mônica. Depois de uns 10 minutos daquela algazarra, daquele furdunço, daquele barraco, a menina se senta, enxuga as lágrimas, simplesmente. Aos pouquinhos as pessoas percebem ela andando não só ao lado da mãe, mas segurando a mão da mãe. Aquela senhora, então, que tinha visto aquele furdunço todo e já tinha se perguntado, como você se perguntou agora, eu também me perguntaria, por que ela não dá umas palmadas nessa menina birrenta? Meu Deus, que horror isso, que absurdo, que falta de educação. Foi até aquela senhora e falou para a mãe, então, meus parabéns, que exemplo de postura de educadora você teve agora. A Mônica entendeu o limite dela. A mãe então respondeu para a senhora, muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento, mas há uma correção. O nome dela não é Mônica, a Mônica sou eu. Olha que fantástico, gente, olha que fantástico a alteração semântica que ela provoca naquela senhora ao dizer, a Mônica sou eu. Olha como ela ressignifica toda a situação, os gritos, lembra da questão da voz que eu falei há pouco, do tom? Tudo passa a ser ressignificado. Então, querida aluna, querido aluno, bem-vindo ao universo semântico. Até a nossa próxima aula, hein? Bora lá, eu espero você.